Topem fazer uma travessia pela areia da praia de 21 km? Vem comigo nessa aventura que eu vou te mostrar. Saí de casa às 5 horas da manhã e peguei o busão. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui na Praia do Recreio dos Bandeirantes, no Pontal, em frente aqui, ó, o Camping Clube do Brasil. E hoje a gente vai fazer a travessia das praias aqui do Rio, do Pontal até a Barra da Tijuca. Eu vou caminhando agora até o finalzinho aqui da praia, ó, bem ali no finalzinho, ó. Vou até ali para começar e aí vou percorrendo toda a extensão de areia até chegar lá no quebra-mar da Barra da Tijuca. Então, vamos lá, segue aí. Quem ainda não é inscrito no canal, dá aquele joinha, se inscreve, deixa um comentário, eu vou ter o maior prazer em estar respondendo e vamos para mais uma aventura. Vem comigo. 6h58 da manhã, 14 graus. Vamos indo ali pro finalzinho da praia, vamos lá. É isso aí, tô chegando aqui no final. Fica ao lado do canal, posto salva-vida, nas pedras ali. A areia aqui, ó, é muito fina. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o tênis e vou fazer a caminhada descalço, que eu acho que vai facilitar aí bastante a minha vida, porque a areia do Rio de Janeiro, geralmente, as praias aqui do Rio são bem finas. O vento, tá aquele vento cortando, gelado. Na toa que tá 14 graus. Mas é isso. Daqui a pouco o corpo esquenta e pronto. Sol também. O sol tá vindo aí. Olha o visual, pessoal. Praia do Pontal, ó. E é isso aí, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Já botei o Wikiloc pra gravar a trilha, a travessia na verdade. E vamos iniciar aqui na praia. São 20 km o percurso. Vai daqui até o final da Barra, lá no canal da Barra. Então eu vou falando pra vocês como que vai ser a travessia durante os lugares que eu vou passando, vou apresentando aqui pra vocês. Surfistas já estão na água. Vamos lá. Aí, ó, amanhecer do Rio de Janeiro, ó. Pra quem não conhece, não é à toa que somos a cidade mais bonita do mundo. Tá. Esse aqui, ó, pra vocês saberem, é a Pedra do Pontal. Lá no finalzinho lá é o Gigante Adormecido. E aqui o Morro do Rangel. Tudo isso aí tem trilha para vocês fazerem. Quem quiser vir para cá se aventurar, tem a trilha ali do Morro do Rangel, do Pontal, tudo aí aqui na descrição, vou deixar em cima para vocês. Aqui no nosso canal do YouTube tem essas trilhas que eu já fiz. E vai ser bacana vocês poderem fazer também. E aí eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Isso aqui é sinônimo de que a praia é limpa. Com Sambiqui e o Tatuí, tá vendo? Se você não conhecia, ó, já fica a dica aí. Toda vez que você chegar na praia, na areia ali, ó, perto da onda, e tiver esses dois animais aqui, ó, é que a praia é própria para banho, tá limpa. Ó, vou devolver eles aqui. E é isso, pessoal. Vamos fazer a nossa parte, cuidar da natureza, porque a gente tem todo o futuro pela frente. Então, essa daqui é a praia da Macumba, próximo das pedras, que é esse cantinho aqui. E lá no final o Pontal. Tá vendo?
Então a gente vai atravessar aqui a pedra agora, da Praia da Macumba para a praia do Pontal de Sernambetiba. Então, para quem não sabia por que o nome daquela pedra ali é Pedra do Pontal, o nome da praia aqui, depois dessas pedras, é Pontal de Sernambetiba. Até aqui, ó, foram cerca de 15 a 20 minutos de caminhada. E vamos continuando aqui pela nossa terceira praia ali depois das pedras. E já cedo a turma tá aí pescando. Vamos começar a subir as pedras aqui agora. Ó, a trilha é muito suja, infelizmente. Muitas pessoas ainda continuam com essa prática de jogar lixo no chão. Mas é isso. Chegamos aqui no alto. Então, Praia da Macumba e Praia do Pontal aqui do lado direito. Já ficou para trás. Aqui é um mirante bem bacana, o pessoal vem para tirar foto, fazer foto de casamento e tudo mais. E aqui, Praia do Pontal de Sernambetiba. E aí vamos continuar. Uma travessia rápida, fácil acesso, bem tranquila. Só prestar atenção onde pisa e manter a segurança. Então essa daqui é a nossa terceira praia da nossa travessia de hoje de 20 km nas praias do Rio de Janeiro. E você sabe por que o nome da Praia da Macumba tem esse nome? Deixa aí nos comentários. A turma do futebol já começou aqui a montar seus equipamentos. Hoje é domingo, a praia tá bem tranquila, o tempo tá lindo. De mais cedo, quando eu saí de casa, não tinha nenhuma nuvem no céu, agora já tem algumas nuvens aí. Mas também é bom que vai ajudar a não ficar muito quente hoje para concluir essa travessia. Aqui, ó, a galera toda aí surfando. Vou chamar mais um aqui pra vocês, ó. Bastante gente na água. Será que tá fria a água, hein? Aqui fora tá 14 graus. Pessoal, uma dica bem legal é sempre procurar onde andar com mais facilidade na areia da praia. As praias daqui do Rio são praias de tombo, tá vendo? Tem essa descida brusca até chegar lá embaixo na areia, na água.
Então, geralmente a gente vai fazer essa caminhada aqui andando de lado. Acaba forçando bastante as pernas. Então uma das dicas é sempre procurar um caminhozinho assim de carro para você ir seguindo, ó. Facilita bastante. A areia aqui na parte de cima ela é mais fofa. Ela é mais reta, mas é mais fofa. E lá embaixo ela é inclinada e mais durinha. Então assim, para não ficar só numa parte, é bom sempre você estar revezando, para poder não forçar aí sua perna, não forçar seu joelho, seu calcanhar, tá bom? Então pega essa dica aí. Aqui é bem mais fácil de andar, porém é inclinado, tá vendo? E aí você tem a água também, que geralmente vem e te molha. Se der mole, toma um banho. Mas segue a dica aí, vamos lá. Ó, aqui na praia de Serenambetiba do Pontal, ela é cheia de apartamentozinhos, ó, na orla toda. É uma orla bem bonita, mas pouca gente aqui no Rio de Janeiro chama de Serenambetiba do Pontal. Todo mundo chama de Praia da Macumba, Praia do Recreio, e aí generaliza logo o nome. Mas vale aí explicar para vocês que os nomes aqui das praias. Então, ó, já tô chegando aqui próximo do final da praia. E aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lá, aquela parte lá, são as praias selvagens do Rio de Janeiro. E aí, também tem trilhas maravilhosas para serem feitas por lá. E quem me perguntou aí, se perguntou na verdade, né, eu falei mais cedo que a água devia estar bem gelada. Ela tá beirando esses seus 23 graus, então ela tá mais quente do que o clima aqui fora da água. Por isso é aquela quantidade de surfistas lá, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aí, ó, quantos surfistas tem dentro da água lá, ó. Por isso essa cabeçada aí dentro da água surfando. A galera do bombeiro trabalhando aí, ó, sinalizando a praia toda. Isso é importante para manter a segurança de todo mundo. E a gente está chegando aqui no posto 12, o famoso posto 12, que é a divisa aí entre a praia de Serenambetiba do Pontal e a praia do Recreio dos Bandeirantes. E aí, ó, como eu tava falando para vocês dos bombeiros, ó, bandeira vermelha sinaliza perigo. A vala tá bem aqui, ó. Aqui, ó, entre essas ondas aqui e lá. E nosso amigo aí tá na zona de risco. É isso. A bandeira é pra marcar alguma coisa, galera. Aí, parceiro, ó. Bandeira pra marcar que é perigo. Mas a galera continua insistindo. Aqui, ó, mostrar pra vocês o Pontal, ó. A galera já tá lá em cima, ó. Desde cedo pegando o nascer do sol, ó. A turma tá lá, ó. Não dá pra ver muito legal nesse zoom aqui da minha câmera, mas eu vou deixar pra vocês aí o card aqui em cima aqui da trilha aí pra Pedra do Pontal, que é bem fácil, tranquilo de se fazer. Aqui no posto 12, galera, ó, vocês vão encontrar bastante quiosque de praia, galera vendendo comida, bebida. Geralmente aqui é o point, a galera vem toda pra cá, ponto final de vários ônibus. Isso aqui geralmente fica cheio. Final de semana, hoje por exemplo, domingo, a turma vem toda pra cá com esse sol aí. Então, como ainda são 6 horas da manhã, 6 e... Oh, tô ficando maluco, ainda são 7h30, 7h40 agora. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. 7h41. 7h41 agora. Aí não tem jeito. Tá todo mundo acordando ainda.
crianças ficam aqui, ó, curtindo, brincando. Logo bandeira branca, tá vendo? Bandeira amarela tava ali atrás que eu passei. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá, bandeira amarela. Aqui, ó, bandeira amarela aqui. E a bandeira vermelha lá embaixo. E é isso, respeitou, manteve a segurança. Vamos seguir. E aí, chegou a hora do pit stop. Então eu tô aqui, ó, parado aqui agora com vocês. Eu parei, ó, em casa ainda um cafezinho, pãozinho. Deixa eu pôr pra trás aqui. Um sanduba pra começar o dia, porque ninguém merece tomar café da manhã em 5 horas, né? Então, trouxe aí um ranguinho, fazendo um cafezinho. E vamos iniciar o dia agora. Foram 40 minutos de caminhada, 42 minutos de caminhada, lá do Pontal até aqui o posto 12. Caminhada tranquila, vim caminhando na boa, nada de corre-corre. Vim curtindo, a ideia é curtir, não é só fazer a travessia. Esse lugar aqui que eu tô é maneiro, tem de tudo, tem a galera do stand-up, tem a galera do altinho, tem a galera do surf, tem a galera jogando bola, tem a galera, cara, é muito alternativo aqui, é muito maneiro. É isso aí, pessoal, pit stop finalizado. Vamos dar continuidade aqui à nossa quarta praia, que é a Praia do Recreio. E só a nível aí de informação para vocês, as 3 primeiras praias foram 2,6 km e pouquinho percorrido, num total de 42 minutos. Beleza? Então, para quem gostaria de saber aí mais ou menos o tempo por hora, né, a quilometragem por hora, deu mais ou menos aí, andando na areia aqui, uns 3 km por hora. Ou seja, né, tem muitas horas pela frente até chegar lá no final. Pra vocês terem ideia aqui, ó, não dá nem pra ver o final da barra. Tem uma serraçãozinha lá, uma maresia lá no final, ó. Mas é lá pro final que a gente vai. Vocês também devem estar se perguntando o que eu trouxe comigo, né? Hoje de manhã, como tava muito frio, eu vim de camiseta, mas acabei colocando uma camisa de manga por cima da camiseta. Então já rolou o efeito cebola ali no pit stop. Já tirei a camisa de manga, tô só de camiseta agora. Botei um chapéu, passei um protetor solar em casa ainda e trouxe uma mochila. Nessa mochila eu trouxe uma garrafa de 2 litros de água, trouxe umas balas, bombons que eu juntei lá do armário do Bernardo lá. Trouxe também uns biscoitos, umas sobras dos biscoitos do Bernardo lá da escola lá, que ele vai comendo pelas metade do pacote, vai largando outra metade pra lá. Catei lá uns 3 ou 4 pacotes pela metade e trouxe. Café da manhã, fiz um cafezinho, trouxe na cafeteira e fiz um pãozinho com requeijão, que foi aquele café que eu tomei ali que vocês viram. Fora isso, eu não trouxe mais nada. Como a praia aqui, ela tem a orla nela toda e tem vários quiosques, eu tenho aqui o apoio dos quiosques. Se eu precisar comer, se eu precisar almoçar, no caso. E aí você tem ele aqui para me dar. Minha água se acabar também tem suporte de comprar água.
Mas uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte: eu me organizei pra fazer essa travessia em 6 horas. Sendo 20 km, né? Imaginei 4 km por hora, que é o normal quando você tá no asfalto, quando você tá no chão de terra. E aí... Mas joguei 1 hora a mais, joguei 6 horas. Que daria 5 horas, né? 24 km para 20 daria 5 horas de travessia. Aí eu joguei 6 horas. E aí, fazendo essa travessia agora das 3 primeiras praias ali, já tô recalculando de novo, porque eu acho que vai ser um pouquinho mais. Mas tá bom. Ainda são agora 8 horas, 1 minuto para as 8 da manhã. Esse dia lindo, vocês estão acompanhando aí no vídeo. Praia tá top, muito gostosa. A água tá uma delícia. Já deixei aqui, ó, o posto 12 e a Pedra do Pontal para trás. E vamos que vamos. Na próxima praia vai ser a Praia da Reserva. Quando chegar ali, acho que no posto 11, não, o 11 já tá aqui na frente, ó. O 11 já tá aqui. É no posto 10, eu acho. Começa a Praia da Reserva e vai até o 9, se eu não me engano. Eu confirmo isso aí lá na frente e mostro pra vocês. Aí lá depois eu chego na Barra da Tijuca. Então vamos lá, que a parte da reserva é a maior. Acho que só na reserva ali dá um pouquinho mais de 10 km de travessia. Depois eu confirmo também e coloco na descrição pra vocês. Mas tem muita areia ainda pela frente. Pessoal, olha que coisa interessante. Nem eu sabia que tava assim, ó. Mas toda a praia tem bandeira. Salva-vidas já vem desde cedo marcando as valas aqui de toda a praia para manter a segurança de todo mundo. Muito legal isso. Durante a travessia, a gente se depara com várias atividades físicas durante toda a praia. A galera também traz seus pets para passear na praia, para brincar. Aí passando aqui pelo posto 10, a turma já tá aqui no futevôlei. São 8h19 da manhã. Pessoal, quero compartilhar uma coisa com vocês, que é uma grande verdade. Quando eu montei esse projeto para vir fazer essa travessia, eu chamei uns 5 amigos para virem me acompanhar. Eles gostam de fazer atividade também, e aí chamei eles para fazer. Dos 5, 2 falaram que vinham. Como chegou ontem, só um a princípio marcou para vir hoje. E hoje, por incrível que pareça, de madrugada, quando eu acordei, eu vi a mensagem lá do último amigo dizendo que teve um problema, 1h30 da manhã,
a mensagem dele dizendo que teve um problema e que ele não poderia vir. O que eu quero deixar com isso para vocês? Galera, não deixe de fazer o que vocês querem por causa dos outros. Porque se vocês deixarem, vocês nunca vão fazer nada. Vocês sempre vão ficar sentados no sofá, em casa, sonhando, esperando que um dia aconteça. Não é de hoje que eu viajo sozinho, não é de hoje que eu faço as minhas aventuras sozinhas. De vez em quando um amigo ou dois amigos acompanham, mas não é sempre. Então, vocês podem ver aí nas minhas andanças aí que geralmente eu tô sozinho, né? Ou tô com a minha família, ou tô com um ou dois amigos. Então não deixe de fazer o que vocês gostam, não deixe de fazer o que vocês querem por causa dos outros. Ah, cara, mantendo a segurança, estando tranquilo, faça, não deixe de fazer. É igual foi minha travessia na Ilha Grande, chamei várias pessoas, me organizei 2 anos para fazer a travessia, sempre conversando, sempre um ou outro falando, ah, eu quero, ah, eu vou deixar aí para vocês o link aqui em cima também, da travessia na Ilha Grande. Fiz sozinho, 85 quilômetros em 8 dias. E é isso, conquistei o que eu queria conquistar há anos, fiz o que eu queria fazer há anos, e talvez tenha sido melhor do que ter ido com alguém e ter me estressado, ou ter alguma coisa saído errado. Quando você está sozinho, você tem uma obrigação, né, de conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, fazer amizade com outras pessoas, ouvir histórias de outras pessoas que você não tem contato, que você nunca viu. E isso também engrandece muito a sua viagem, a sua trip, a sua travessia, o seu rolê, enfim. Curte bastante aí meu vídeo, vem comigo até o final. Já passamos do posto 10 e estamos rumo aqui ao posto 9. Então vem comigo, vamos lá. Aí galera, cheguei aqui no posto 9, são 8h37 da manhã, caminhei cerca de 5,2 km até aqui. Agora começa a entrar na parte da Praia da Reserva, que é daqui pra lá, e é o maior trecho aí até chegar lá na Praia da Barra da Tijuca. Essa é a Praia da Reserva. Já do lado de cá já não tem mais prédio nenhum. Os prédios já ficaram lá atrás. E é isso. Agora é perna pra quem te quer. Tô aqui na areia fofa. Daqui a pouco eu vou lá pra baixo, ficar mesclando um pouquinho aí pra preservar o joelhinho.
Que maneiro. Casalzinho ali de senhores na pescaria. Ah não, são duas moças, são duas senhoras. É, muito bom. E aí pessoal, quer ouvir um barulho para desestressar? Por 10 segundos? Escuta aí. Essa aqui é uma das bancadas de areia que tá aqui na Praia da Reserva hoje, ó. Aí a bancada de areia fica aqui, pra lá fica a vala e a outra vala do lado esquerdo fica ali, ó. Aquela parte onde o mar tá mais mexidinho ali. Agora eu tô aqui, ó, literalmente na Praia da Reserva, onde não tem quiosque, não tem nada, área de preservação total, ninguém na praia. E eu vou percorrer aqui mais ou menos aí 1 a 2 quilômetros ainda sozinho por aqui. Vamos lá. Chegando aqui no final da reserva, da parte protegida, ali já começam os quiosques, ó. E isso quer dizer que eu não cheguei nem na metade da Praia da Reserva ainda. Mas eu queria aproveitar e mostrar uma outra coisa pra vocês, ó. Como é que a gente sabe que a frente fria tá entrando, ó. A frente fria vindo lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, provavelmente, final do dia de hoje, amanhã já vai estar tempo ruim. Aí, galera, andando isso aí tudo sozinho, ó. É só o pescador ali. Aquela outra segunda pessoa que tá lá atrás, lá, ó. Ele veio me acompanhando desde lá da praia do Recreio. Parou ali. E é isso. É um paraíso isso aqui, galera. Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, pode deixar no comentário aí que eu vou ter o maior prazer em responder. E eu espero que eu possa ajudar vocês aí também, para quem quiser começar, né, sair do sofá e começar a fazer atividade. Essa aqui é uma trilha, uma caminhada, né? Uma trilha de areia. Não deixa de ser uma trilha, mas é uma caminhada muito boa. A única parte que eu posso me queixar é que força bastante a panturrilha e o calcanhar, por causa da areia fofa. Mas é só ficar mesclando. Vai lá pra cima, vem aqui pra baixo. E aí vai trabalhando isso daí que chega de boa do outro lado. E como eu sempre digo, devagarzinho a gente chega lá. É, a praia é lugar de relaxamento total. Bom demais. Aí, ó. Tô aqui no Recreio ainda, na reserva. São 10 horas da manhã agora, cerca de 3 horas de atividade. Andei 10,9 quilômetros. E a última parada foi o pit stop. E de lá pra cá eu vim direto.
A praia hoje tá uma piscina. Tá muito bonito. A água tá gostosa, tá quente. Convidativa. Aí, tô passando aqui pela ilha número 22. Já próximo dos prédios ali, ó. Bem mais próximo dos prédios. Ainda tá distante pra cacete, mas tá bem mais próximo. Aqui o movimento na praia já aumentou. Tem bem mais banhistas. Isso, agora são 10h26. Panturrilha e a perna, já comecei a sentir cansaço nas pernas. Passou aí dos seus 12 quilômetros, aí já machuca. Mas vamos lá, devagar e sempre. Última ilha superada, número 26, quiosque 26, ilha 26 aqui da Praia da Reserva. Então agora eu chego na Praia da Barra da Tijuca. São 10h41 da manhã e eu acabei nem olhando a quilometragem para falar para vocês. Mas o importante é que a quarta praia ficou para trás. Ou melhor, tá ficando pra trás, né? E a gente começa a chegar aqui nos prédios da Barra da Tijuca. Daqui pra lá, ó, falta bem menos do que faltava há uma hora atrás. Mas dá pra ver o finalzinho da praia lá já, ó. E é até lá que a gente vai. Deixa eu ver aqui e falar pra vocês a quilometragem. Foram 12,9. 13 quilômetros. Aí, ó. Então o Superman tá voando aí, ó. Propaganda do filme. Mas é isso, 13 quilômetros até aqui. Quiosque 26, ilha 26. Início da Barra da Tijuca. E vamos que faltam agora 7 quilômetros até o final. Eu vou dar uma parada aqui em frente ao primeiro prédio. Vou fazer um lanche, dar uma descansada, que esse último pedaço agora, pelo menos esses últimos últimos quilômetros, deu uma queimada boa na panturrilha. A perna chega a ficar bamba. Mas vou só dar uma paradinha aqui de uns 15 minutinhos e depois continuo. Aí lembra que eu falei pra vocês que o tempo ia virar, ó. Olha lá, tá entrando, ó. Já virou o vento, ó, vento sudoeste, a bandeira, ó. Se eu notar, no início do vídeo, a bandeira tava pro lado oposto. Pro sudoeste, e agora só esperar um tempo virar mais tarde. Mas vai dar pra curtir praia. Então, como eu havia comentado, parei para fazer o segundo pit stop, aproveitei para fazer um lanche, beber uma água e descansar um pouco a perna para daí seguir em frente. Fiquei parado aqui em frente ao primeiro prédio da Barra da Tijuca. Ó, tô chegando aqui no posto 8. O posto 8 tá bem aqui na frente aqui, ó. E aqui são os prédios aqui, o caminho que vai pra Alvorada. Então aqui, chegando no posto 8 aqui da Barra. Tá aí, ó, pra quem falou que não viu o posto 8, agora dá pra ver legal. Piscinão aqui em frente a ele, ó. Pô, a praia hoje tá top demais. Inverno, né? Inverno, todo mundo fica com medo da praia, mas geralmente no inverno
são as melhores condições de mar, condições de água. Aí clarinha, cara, top demais. Pessoal, vou pedir para que vocês parem por 1 minuto de assistir o vídeo. Vai aqui embaixo, se inscreve no canal, já clica no joinha e por favor compartilha aí com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Vai ajudar bastante no canal, a gente poder criar novos vídeos e estar disponibilizando aqui para vocês. Valeu? Obrigado aí, vamos lá, vamos continuar o vídeo. Tá rolando beach tênis aqui, ó. E essa é a parte mais cheia da praia até agora. De toda a praia, essa aqui tá craudiada, como diz aqui no Rio de Janeiro. Aí, muita gente mesmo. Parece que a turma tá até de férias. Já deixa nos comentários de qual cidade você é, pra gente poder saber até onde tá alcançando nossos vídeos. E aí, mais um posto ali na frente, posto 7. Hoje, agora são 11h29 da manhã. Foram 15,2 quilômetros até agora. E pelo que eu entendi, essa turma toda que tá aqui, ó, tudo argentino. Ou seja, o dólar tá barato para eles e eles estão de férias no meio do ano no Brasil. Cheio de argentino. Posto 7 lotado, igual o verão. E isso porque estamos em julho de 2025, meio do ano. Inverno no Brasil. Ah, galera, aqui também, ó, tem um condomínio Golden Green, que é esse daí, em frente aqui. E ele fica aqui, ó, logo do lado do posto 7. E esse condomínio eu fiz muita bagunça nele na juventude. Boas recordações. Aí notem, ó, passei um pouquinho ali do posto 7. Estou aqui em frente ao Golden Green ainda. E a praia já ficou vazia. Ou seja, aquele povo ali, ó, tá em frente aos hotéis. Olha lá, novo hotel. Novo hotel. É isso aí, novo hotel. E tem outros ali do lado ali que eu não sei o nome, mas... É, meu irmão. Vamos que vamos. Viva los hermanas. Bom, vamos seguir a praia aqui. Já tem ainda 6 postos pela frente até chegar no final da barra. E muita areia. Vamos lá. Vou sair um pouco dessa areia fofa aqui, vou descer, pegar a praia ali, a parte mais dura ali da areia. Lá no final, lá, as Ilhas Tijucas e as cagarras lá atrás de todas elas. Chegando aqui no posto 6. E aqui eu tenho muita história para contar. Tomei muito banho pelado aqui nesse posto aqui, em frente a esse posto. Por quê? Aqui em frente ao posto 6 tem um condomínio Weekend 4.500. Eu morei aqui entre 2 e 4 anos de idade. Vivi aqui na praia pescando, correndo nessa areia, tomando banho pelado. Viu? Tem história para contar. Vamos continuar aqui agora, posto 5. Já tá lá na frente, lá tô vendo ele. Tá na mira. Vamos que vamos. Agora são 11h46 da manhã. Tô com 16,3 quilômetros percorridos. Olha como ficou o tempo.
O tempo ficou fechadinho, só tem esse azulzinho aqui agora. Ficou cinza, feio, mas não estragou a beleza do dia de jeito nenhum. Faltam poucos quilômetros para mim chegar. Tô chegando aqui no posto 5. Ó, já dá para ver ele daqui, bem pertinho ali. Já dá para ver o 4 lá embaixo. Daqui a pouco tô lá no final. Mas o sudoeste acabou entrando. Deu uma escurecida aí nesse dia de domingo. Mas a praia ainda continua maravilhosa. E vamos caminhando que ainda tem chão pela frente. O posto 5, se eu não me engano, ele fica aqui em frente ao Jardim Oceânico, onde tem a ponte ali que vai dar lá no Downtown. Fala besteira. Downtown? É, Downtown mesmo. E é isso. Vamos lá. Aí, galera, mais um posto 5 finalizado. São 12h01. Cinco horas de atividade até agora. Aí, pessoal, chegando aqui já no posto 4. São 12h07. Ali no posto 5 eu passei ele com 17 km. E aqui eu tô passando com 17,4, 400 metros daqui do posto 4 que tá ali, e o posto 5 que tá aqui, ó, em cima da cabeça do rapaz de boné branco. É bem próximo um do outro. E agora parte o posto 3. Essa parte da praia aqui também tá bem movimentada. Provavelmente por conta de hotéis também. O restante da praia tá todo vazio. Ó, chegando aqui no posto 3, 17 km e 800. Agora meio-dia e 19. Partiu o posto 2. As Ilhas Tijuca já estão aqui pertinho. Essa parte aqui de trás foi a parte da praia mais cheia, né? A segunda parte mais cheia, que veio lá do posto 4 até aqui o posto 3. Vamos ver como é que vai estar lá pra frente também. Aí, pessoal, aqui é o quiosque do PP, ó. Tem bastante gente. Esse canto aqui da praia é um canto bem tranquilo, tem várias vagas de garagem para estacionar ali na rua. Então, geralmente família vem pra cá e fica aqui curtindo. Aí a criançada fica aqui brincando. É uma parte da Praia das Barras aqui muito tranquila, bem gostosa. E fica aqui, ó, posto 2 tá ali, bem perto do posto 2. Então já fica a dica aí, quer vir pra Praia da Barra com as crianças, esse aqui é o lugar maneiro. E eu vou descer, vou lá pra parte mais firme da areia lá. Eu já tô um bagaço aqui já. Tá chegando no final, ansioso pra chegar logo. Aí a moral baixa, mas não pode deixar não. Vamos lá, falta pouquinho. Ó, chegando aqui no posto 2, são 19 km e 600 até aqui. E agora são meio-dia e 34. Propaganda aí, ó. Será que é concorrente do YouTube? Do Instagram? Tal de Fatal Short.
Os caras não tem que inventar não. Ali ó, ali é o maciço da Pedra da Gávea. A cabeça do gigante adormecido. Estamos aqui ó, quase no final, vamos lá. Uma hora dessa. Quem não gosta? Um sirizinho. Aí. Tá com uma garrinha só. Entendeu? Pessoal, tô passando aqui em frente ao Salvamar, que é o melhor quartel de salva-vidas que tem no Brasil. Salvamar do Rio de Janeiro. Finalzinho da praia, lá dá pra ver o posto 1 lá no final, ó, branquinho lá, ó. E assim, ó. E bem de frente para as Ilhas Tijucas. Agora as Ilhas Tijucas estão pertinho. E é isso, galera. São 19 km 680 até aqui. E vai fechar ali os 20 km já. Eu mostro pra vocês. Vai ser lá no Quebra-Mar, ó. Tá vendo o Quebra-Mar lá no finalzinho lá da praia, ó, de pedra. Vou chegar lá pra mostrar pra vocês. Chegando aqui no posto 1, galera, aí ó. Posto 1 deu 20,350, 20 km 350 até aqui. Ainda vai ter mais uns 100 e poucos metros ali até a frente, vamos lá. Vamos chegando. E aí, pessoal, chegamos no Quebra-Mar aqui da Praia da Barra da Tijuca. Foram 20 km,9. Agora são meio-dia e 52, meio-dia e 53, acabou de virar. Foram praticamente 6 horas aí de caminhada. E agora eu vou subir aqui, eu vou mostrar pra vocês como que é aqui em cima do Quebra-Mar. Vamos lá. Quebra-Mar fica aqui, ó, entre a praia e o canal, que vai para as lagoas de Jacarepaguá, ó. Ah, daqui tem esse visual aí da praia, da Barra da Tijuca. Cara, eu vou falar pra vocês, hein, como é que eu tô me sentindo chegando aqui fisicamente. Eu tô com um incômodo na coxa, na parte inferior da coxa. A panturrilha tá bem, como é que eu vou dizer? Tá incomodando. E o calcanhar também. Então assim, quem quiser fazer um tipo desse de aventura tem que se preparar, tem que vir preparado, beleza? Não é fácil, não é simples, não é mole. Pelo vídeo é uma coisa, mas na hora aqui, na vida real é outra. Então é importante vocês sempre manterem a segurança de vocês. E é isso, daqui eu ainda não vai embora não, que eu ainda tenho um plus que eu vou botar aqui no vídeo pra vocês. Vou apresentar pra vocês uma outra praiazinha que tem aqui, que quase ninguém conhece. Mas já vou pedir pra vocês deixarem aí o like e se inscrever aí no canal, pra me ajudar o canal a crescer. Valeu! Ó, aqui na Lagoa de Jacarepaguá, quem gosta de jet ski, tem aluguel de jet ski, tem passeio de lancha. O pessoal vai até lá nas ilhas lá. Agora tá com maré vazante, por isso que a água tá essa cor aí, porque tá saindo a água de dentro das lagoas aqui pro mar. E é isso, galera. Esse é um pouquinho aí do Rio de Janeiro pra vocês. Então vamos pro plus.
Então, acabei falando para vocês como eu me sentia fisicamente, mas não falei como eu me sinto emocionalmente, né? Cara, é uma conquista muito legal você poder terminar, né? Iniciar e terminar um feito desse. Mas esse foi um teste para um próximo desafio que eu vou fazer de 46 quilômetros atravessando também uma única praia. E eu vou trazer aqui pro canal para apresentar para vocês. Então eu queria ver como que eu ia me comportar nesse dia de hoje para poder fazer esse novo desafio aí de 46 quilômetros. Provavelmente vou dormir na praia, vou ter que dormir uma noite na praia e concluir ele no dia seguinte. Mas eu trago aqui no canal e mostro para vocês. Eu acabei falando que era uma praia, né? Na verdade, são duas. Essa daqui é uma prainha. O pessoal costuma... É o plus, né? O pessoal costuma ficar curtindo aqui quando a maré está enchendo, a água fica clarinha, fica bem legal, fica bem gostoso de ficar aqui. Mas a areia ali é bem pequena, é um espaço bem pequeno. E aí eu tenho uma segunda que tem um espaço maior, que é essa que eu estava comentando anteriormente, mas vou passar ali para mostrar para vocês. Aí ó, mantém seguindo aqui a orla, vai passar pelos restaurantes, vem sempre aqui pelo cantinho, contornando o canal. Aí, vocês vão chegar nessa área aqui, ó. Tem uns quiosquezinhos também, mas aqui é legal para ver com criança. E aí você consegue deixar a criança bem à vontade aqui brincando, porque não é fundo. E aí fica bem tranquilo aqui. Mas lembra de vir quando a maré estiver enchendo. E é isso, pessoal, essa praia ela é chamada de Praia dos Amores. Valeu? Vai ficar registrado aí pra vocês. Obrigado por me seguir até aqui. Dá mais uma vez, se puder, se inscreva no canal, deixa o like. E aí vai vir novos vídeos aí, inclusive esse desafio que eu falei pra vocês aí dos 46 km na praia. E aí vou trazer aí pra vocês, tá bom? Fica pra próxima. Vamos lá.